Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula. Dar continuidade ao conteúdo. A gente deu início a esse conteúdo durante as nossas videochamadas até agora. E hoje a gente vai dar permanência, né, nesse módulo que fala sobre os animais invertebrados. Então, essa parte inicial, a gente já falou sobre ela, sobre os principais filos, poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Já até passei o trabalho para vocês, que eu imagino que vocês já estejam fazendo. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai estar vendo sobre as características gerais dos seres invertebrados. Nós temos a principal característica, a primeira característica, os folhetos germinativos. Lá durante a fecundação, depois do processo de mitose, em que as células fazem para se multiplicar, a formação dos primeiros tecidos. Esses primeiros tecidos que não são considerados tecidos ainda, são chamados de folhetos germinativos, pois a partir desses folhetos germinativos que serão desenvolver todos os nossos tecidos do corpo humano e a nossa organização corporal. Nesse sentido, tem um exemplo, por exemplo, das esponjas, os poríferos, que são os únicos animais que não formam gástrula nem folhetos germinativos. Quinidários têm apenas dois, que é o ectoderma e o endoderma, chamados de diblásticos ou diploblásticos, que são dois, né? Diplo ou di são dois e blásticos é que germina, germinativos. E os demais animais, todos os outros, apresentam três folhetos germinativos, que são chamados de triblásticos ou triploblásticos. Então, apenas os seres mais simples de todos os filos do reino animal, que é composto pelos poríferos e quinidários, que não têm três folhetos germinativos. Os poríferos não têm folhetos germinativos de forma alguma, e os quinidários têm apenas dois folhetos germinativos. Aqui tem, por exemplo, a formação desses folhetos germinativos que determinam a organização dos nossos tecidos, que vem o gameto, ocorre a fecundação, a mórula, que é a primeira célula formada a partir da divisão mitótica das células. Depois dessa mórula, ela vai desenvolver uma blástula, porque essa mórula, que era apenas como se fosse um monte de apanhado de células, começa a criar um vácuo dentro dela, chamado de blastocela, e a característica da blastocela é ter essa parede aqui chamada de blástula. Depois, no desenvolvimento, formam uma cadeia de tecidos aqui, de células diferenciadas, que ela vai sofrer um processo de invaginação. Essa formação dessa cadeia diferenciada e o processo de invaginação transforma de mórula para blástula, de blástula para gástrula. A gástrula já tem uma formação tecidual mais completa, formada por ectoderma e arcântero, que é o espaço vazio, com o blastópore, que é a entrada que tem aqui. E por fora aqui, ó, a ectoderma. Então tem o endoderma, está por dentro, endoderma está por dentro, ectoderma está por fora, essa parte aqui é endo, essa parte aqui é ecto. Esse vazio no meio, que era chamado de blastocela, vira o blastóporo, bem aqui na entrada, e o arcântero, que é a curva maior. Essa gástrula ela pode se desenvolver em duas gástrulas, de um animal triblástico ou de um animal diblástico. Um triblástico, nesse caso, ele tem um meio preenchido aqui entre a endoderme e a ectoderme, tem a mesoderme ou mesoderma. Enquanto no animal diblástico, que é o caso dos quinidários, eu só tenho a ecto e a endo, não tenho nenhuma camada de tecido no meio. Desses tecidos corporais, é considerado que os poríferos são os únicos que não possuem tecidos verdadeiros, porque eles não possuem nenhum tipo de folheto germinativo. Enquanto que os quinidários são considerados, eles possuem pseudotecidos, que são considerados esses pseudotecidos como se fossem informação falso, pseudo é falso, tecido, então falso tecido, e os tecidos verdadeiros são dos outros animais que possuem três folhetos germinativos. A partir dessa composição entra um nome denominado de celoma, que é a cavidade corporal. Na cavidade corporal existem animais que não têm celoma, que são chamados de acelomados. Na biologia, a significa negação, então celoma tem celoma. Aceloma não tem celoma. E a gente vai já descobrir o que é o celoma. E pseudo significa falso. Então, pseudoceloma tem um celoma falso. Nisso, a gente tem as seguintes características.
Um organismo acelomado é que ele não tem cavidade. Aqui é tudo tecido, tudo músculo. E aqui nós temos a endoderme, a ectoderme, o centro, né, e a cavidade do sistema digestivo, digestório, e aqui eu tenho o músculo, ele não tem nenhum espaço no interior dele. Se ele não tem cavidade, ele é acelomado, que é no caso da planária. Um pseudocelomado é que eu tenho a ectoderme, a camada mais externa, a mesoderme, a camada do meio, a endoderme, a camada do centro e o sistema digestório, aqui, a cavidade digestória. E aqui nesse espaço completamente vazio é chamado de pseudoceloma. Por que pseudo? Porque não tem uma ligação entre a mesoderme e a endoderme. Eu não tenho essa ligação. Se não tem a ligação, tem a cavidade completa, é chamado de pseudoceloma, como no caso dos anelídeos. Dos anelídeos não, dos nematóides. E celomados, que são esses dois exemplos, são as duas possibilidades que eu tenho. Ectoderme, duas mesodermes, não que sejam duas, mas que elas estão interligadas pela endoderme, tanto aqui ao redor da endoderme quanto ao redor da ectoderme, como uma ligação de uma ponte, e o canal digestório. A mesma coisa eu tenho aqui, que aqui foi que repetiu a imagem, mas é a mesma coisa, as duas imagens são animais celomados, que é o exemplo dos anelídeos. Certo? Então, uma estratégia evolutiva considerada importante pelos sistematas foi o desenvolvimento da metameria ou segmentação corporal, que consistem em apresentar, pelo menos na fase embrionária, o corpo organizado em segmentos iguais ou semelhantes, os metâmeros. Os cientistas acreditam que uma das principais vantagens da metameria é a organização segmentada da musculatura, que confere ao animal uma versatilidade de movimentação corporal. Dados recentes sugerem que a metameria deve ter surgido independentemente por convergência evolutiva nas linhagens ancestrais de vários grupos que hoje exibem a característica como anelídeos, artrópodes e cordados. Assim, essa característica não reflete o parentesco evolutivo entre esses grupos. Nesse sentido, a metameria que a gente vai ver agora, ela tem característica. Nisso, de modo geral, o que quer dizer é que a metameria ela é a divisão. Ela tem metâmeros, são as divisões que a gente tem no nosso corpo. Por exemplo, braços, cabeça, perna. Essas são as metamerias. E não só esses braços, cabeça e perna, mas também cotovelo, pulso, tornozelo, joelho. São tudo chamados de metâmeros, pois são as divisões que a gente existe. E a metameria ela surgiu como uma possibilidade de o ser vivo ele conseguir viver sem uma parte do corpo. Por isso que atualmente, quando a pessoa tem um acidente e precisa amputar uma perna, ela não necessariamente vai morrer, porque retira aquele metâmero, que na biologia é considerado assim, chamado assim, e continua a vida normal, só que com um membro a menos. Certo? Origem e destino das aberturas do tubo digestivo. Existem dois exemplos de tubo digestivo que falam. É quando a gente tem o quê? O sistema digestório. O nosso sistema digestório é composto por alguns órgãos. Porém, quando se fala de cavidade digestiva ou de tubo digestivo, a gente fala de tudo que esses órgãos se compõem. Então, no nosso caso, de seres humanos, por exemplo, que somos cordados, a gente tem boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e canal retal e ânus, que aí inicia-se na entrada e termina-se na saída. Na biologia e na formação dos animais, existe informação dependendo de por onde inicia-se o desenvolvimento. A gente tem os que são chamados de protostômios e nós temos os chamados de deuterostômios. Os protostômios, que significa protos, que significa primeiro, e estômago, que significa boca, é quando a boca se forma primeiro. E deuterostômio significa segundo, e deuter significa segundo, e estômos significa boca. Então, primeiro o ânus. Nessa formação existe duas linhagens com destino de blastópore, que é aquela formação inicial bem aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem aqui no blastóporo, que é essa entrada aqui, ou ela vai formar o ânus, ou ela vai formar a boca, dependendo do animal. Se forma primeiro a boca, é chamado de protostomados. Se forma primeiro o ânus, é chamado de deuterostomados. Protostomados são os nematóides, os moluscos, os anelídeos e os artrópodes, além de integrantes de filos menores que não são caracterizados dentro desses 9 que a gente está tratando aqui. E deuterostomes são os equinodermos e os cordados, quando um grupo ao qual pertencemos. Então, nós
somos deuterostomados. Nós desenvolvemos primeiro o ânus e depois desenvolvemos a boca, por fim. Enquanto nos outros animais é ao contrário. Por conta disso, deles desenvolverem primeiro a boca, muitos deles não têm canal de excreção, como é no caso, por exemplo, dos poríferos equinidários. Eles têm apenas uma entrada e essa entrada é a mesma da saída de excreta. Partindo para a próxima organização corporal ainda dentro dessa temática, a gente tem a simetria corporal, que a simetria corporal ela tem diferentes tipos de simetria. A gente tem a simetria esférica, a simetria radial e a simetria bilateral, que é onde nós estamos inseridos. A simetria esférica é quando eu consigo fazer um círculo ao redor de um determinado animal e a cada corte que eu fizer em formato de estrela, por exemplo, eu vou ter a mesma organização. Então, por exemplo, aqui pegaram um pólipo de um quinidário ou até mesmo de um porífero e se cortarem em X e depois no meio, fazendo como se fosse um corte de estrela, a cada segmento que eu cortei, ele vai ser exatamente igual, pode ser detalhes diferentes, mas praticamente tudo igual, em todas as suas partes. Isso é chamado de simetria circular ou simetria radial, que eu vou ter diferentes tipos de formação, conforme o meu corte. Já quando falamos de simetria esférica, a gente não tem um animal, não temos muitos animais que tenham simetria esférica. Um deles que pode ser caracterizado é o ouriço do mar, que ele tem simetria esférica, porém é um dos poucos animais que possuem tal simetria. A simetria esférica ele é igual a uma bola. Se eu cortar em pé, deitado, na diagonal, na outra diagonal, transversal, não importa a forma que eu corte, se eu fizer um corte, as duas metades sempre serão iguais, se eu fizer passando pelo eixo central. Já a simetria radial é quando eu corto apenas por cima, que é o exemplo aqui do pólipo. Se eu cortar num corte horizontal, a parte de baixo é diferente da de cima. Então, não tenho simetria esférica. Eu tenho simetria radial porque eu corto de cima e olhando de cima, todas vão ser iguais. O mesmo exemplo é da maçã, que a maçã, se eu cortar aqui em cima, todas as partes vão ser muito parecidas ou praticamente iguais. Agora, se eu cortar ela no meio, aí a parte de cima é diferente da parte de baixo. Então, ela tem simetria radial. Já a planária e os seres humanos têm simetria bilateral, porque se a gente cortar apenas no eixo vertical central, eu vou ter dois lados simétricos, iguais, ou pelo menos o máximo parecido possível. Já se eu cortar na horizontal, eu já vou ter a parte de cima diferente da de baixo. Se eu cortar na diagonal, eu vou ter uma parte diferente da outra. Uma parte vai ter pernas, a outra vai ter braço. Então, a nossa simetria é bilateral, pois a gente divide-se no meio e esse lado é praticamente igual. Esse lado, 95, 98% disso. Não se diz 100% porque a gente sempre tem um lado um pouquinho assimétrico do outro. Mas a gente é mais voltado para a simetria bilateral do que para qualquer outra simetria, certo? Outra característica que entra aqui, que tem um nomezinho aqui aceso, são as questões dos sésseis. Nos organismos que a gente vai estudar, existem características referentes a animais flutuantes que nadam ou animais sésseis. Sésseis são aqueles que são fixos em um substrato, em uma terra, em uma pedra, como plantas, mas nem por isso deixam de ser animais, como é no caso do pólipo dos quinidários e os poríferos, que são animais sésseis que ficam fixados em um local específico. Aqui entra apenas esse quadro de filogenia dos principais grupos animais que a gente até tratou na videochamada, que é a organização de um ancestral comum. Que o ancestral comum vai determinar todos os nossos animais conforme as suas características. Por exemplo, poríferos e quinidários, eles possuem simetria radial. Plateumintos, moluscos, anelídeos, nematóides, artrópodes, equinodermos e cordados possuem simetria bilateral. Depois a gente diminui mais esse grupo, pois apenas moluscos, anelídeos, nematóides e artrópodes possuem formação a partir da protostomia, enquanto equinodermos e cordados são deuterostomia. Depois a gente diminui mais esse grupo quando a gente fala de uma organização mais específica de Lophotrochozoa e Ecdysozoa, que quer dizer animais mais pastosos e animais mais fixos e mais firmes, como metâmeros, que possuem membros. Moluscos e anelídeos não possuem membros, nematóides e artrópodes podem possuir membros, então entram dentro dessa característica dos protostomatos, certo? Encerramos nossa aula de hoje por aqui. Agora vocês vão passar, porque é um livro só, com todo o conteúdo, então vocês vão passar lá por final
e vão responder as questões da primeira questão de tudo que a gente já viu até agora. Podem passar, o livro de vocês é um pouco grande desse assunto, mas vocês vão responder da questão 1 até a questão 24, certo? Por que até a questão 24 se a gente não estudou poríferos ainda, professor? Porque aí vocês vão estar respondendo essa atividade referente ao próximo vídeo que já vai estar falando também sobre poríferos. E eu vou falar sobre poríferos, quinidários, plateumintos. E aí vocês vão ter uma atividade um pouco maior porque vai juntar os dos dois vídeos, certo? Espero que vocês tenham entendido. A nossa aula de hoje foi essa. Até a nossa próxima aula e até a nossa aula de vídeo também. Tchau e até a próxima aula.